É medo? É respeito? Ou tá tirando a pressão dos seus jogadores? O Guardiola, ele deu entrevista coletiva e falou muitas coisas sobre o Fluminense e seus jogadores. Vou contar boa parte dessa coletiva do Guardiola, analisar e comentar com vocês se é medo, se é respeito, ou ele tá tirando um pouco a pressão dos jogadores dele para essa final do Mundial amanhã, 3 da tarde. A Central Fluminense vai fazer uma cobertura muito grande desta final. Tem informação de jogadores que podem vir ao Fluminense. O Fluminense tem interesse em 2 jogadores. Saiu novas atualizações que eu vou comentar aqui. Um é volante e tem a disputa de muitos clubes grandes brasileiros e clube da Alemanha. E também um jogador experiente, zagueiro, que o Flu está monitorando a situação e esse nome não me agrada definitivamente para 2024. Então, são essas informações, são essas análises que eu vou fazer destas notícias. Então, depois da vinheta, você já sabe, vou contar tudo para vocês. Vem com a Central Fluminense. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para de crescer aqui no YouTube. Faça esse passo a passo para ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias. Eu quero falar desse cara aí, Guardiola, Josep Guardiola, porque ele deu uma coletiva hoje, né? Ele e o Kyle Walker, né, que é o capitão do Manchester City, nessa edição do Mundial de Clubes, e ele falou muito sobre o Fluminense, enfim. Eu separei partes interessantes, que eu considerei interessante, que ele falou. Não vou conseguir botar o vídeo por questão de copyright, né, direitos de imagem, mas eu vou falar aqui, né, abrir aspas para o Guardiola. E, assim, essa primeira informação e análise que eu quero fazer é muito interessante. Ele diz que o Manchester City vai ter que se adaptar ao estilo do Fluminense. O Guardiola falou que nunca viu, nunca enfrentou um time das características do Fluminense de Fernando Diniz. Abre aspas para o Guardiola, ó. É hora de nos adaptarmos e nos ajustarmos. Esperamos que sejam eles que tenham que se adaptar a nós. Eles jogam muita bola, passes curtos, 1 contra 1, fisicalidade. Temos que ser precisos com a bola e aceitar que eles joguem de uma forma que nunca enfrentamos. Não é posicional, eles se movimentam muito. A bola se move de um lado para o outro. Temos que impor o nosso ritmo e fazer uma boa atuação e ser resilientes nos momentos ruins. Então, o Guardiola parece que fez o seu deverzinho de casa, analisou o Fluminense e já chegou à conclusão que realmente é uma equipe diferente. É uma equipe que joga um futebol que ele nunca viu. E, cara, eu tô cada vez mais confiante nesse título do Fluminense justamente por isso. Um cara do tamanho do Guardiola fala um negócio desse, é porque realmente é um nível de futebol muito avançado esse que o Fluminense pratica, mas claro, a gente tem que entender que um técnico do nível do Guardiola, e ele já fez isso em outras vezes, o Guardiola, ele falou com muito respeito do Fluminense nessa coletiva, elogiou muito, comparou o Fluminense à seleção brasileira de 1982 no estilo de jogo, né, de aproximação, de toques curtos, mas galera, isso é uma estratégia do Guardiola para tirar a pressão do Manchester City e também aumentar, né, fazer crescer o Fluminense nessa final. Eu trouxe no vídeo mais cedo quanto o Manchester City gasta por jogador. Cara, só o De Bruyne e o Haaland, assim, individualmente falando, cada um pagam o time do Fluminense e ainda sobra o dinheiro, né? Porque eles recebem muito. O Manchester City, por temporada, gasta mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais só com despesas fixas de salários do seu elenco profissional. É um clube multibilionário. Então, o Guardiola, ele já tinha feito isso com o Napoli, né?
falando do Napoli lá na Europa, que o Napoli era melhor que o Manchester City, e etc e tal. O Luciano Spalletti reclamou, retrucou. Então, é também uma das estratégias do Guardiola, esse papinho, né, meio bunda de não, o time deles, porra, é a seleção, é a reencarnação da seleção brasileira, que não sei o quê, é um jogo muito diferente. Claro que ele vai fazer esse tipo de comentário que chame a atenção da imprensa, né? Coloque olhos, coloque uma pressão também ao Fluminense para que o Manchester City entre muito tranquilo para essa final do Mundial. Ele sabe que o Manchester City tem um favoritismo, ele sabe que o Manchester City, teoricamente, tem a obrigação de vencer, mas o Fluminense tem esse jogo único, meus amigos. O lúdico, a praticidade, o aposicionar, o caos. E o Guardiola ele vai poder vivenciar isso amanhã. Eu tenho certeza que o Fluminense vai praticar o dinizismo 4.0 aí e conquistar esse título. Ele falou mais algumas coisas sobre o Fluminense, tá? Olha aspas que ele disse. Olha, para tu ver como o Guardiola tá mal intencionado nessas falas, né? De tirar a pressão dele. Olha só. Definitivamente me encanta o seu jogo. Foi uma das palavras que ele disse sobre o Fluminense. Abre aspas. Definitivamente me encanta o seu jogo. Me encanta a forma como se combinam entre si. Sei perfeitamente como o time vai jogar. Quando eu era pequeno, o Brasil fazia sucesso com muitos passes e combinações. Muita dificuldade de tomar a bola. 1 contra 1 muito rápido. Como eles tocam em ritmos diferentes, não apenas em um. Eu acompanhei por muitos anos. Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que eles podem fazer. Eles venceram times da Argentina, Colômbia e Uruguai. A experiência que eles têm com o Marcelo, o seu goleiro, né, o Fábio. Ele não falou o nome do Fábio, né? Eles têm 5 ou 6 jogadores com mais de 37 anos, o que significa que conseguem controlar as emoções, disse aí o Guardiola. Então ele está de olho, ele estudou o Fluminense, ele treinou o Manchester City para anular o Fluminense, mas o Diniz já falou, né? Ele treinou o ano todo para esse momento. Ele voltou para o Fluminense para encarar essa partida, sonhando com essa partida. Eu confio, eu escolhi confiar e acreditar em Fernando Diniz. Abre teu olho, Guardiola, essa tentativa de tirar a pressão do Manchester City não cola com a gente aqui, não. A gente é carioca brasileira, a gente sabe do que você está tentando fazer. A responsabilidade é sua, mas o Fluminense vai mostrar para o que veio nessa final na joia do rei, né, no King Abdullah Stadium. Vamos lá falar de outras notícias do Fluminense, porque, claro, o Fluminense vai jogar o jogo mais importante da sua história amanhã contra o Manchester City, mas tem informações de interesse do Flusão em jogadores. Primeiro eu quero falar desse aqui que é mais jovem e pouco conhecido da galera. Tô falando do volante Denilson, porque saiu notícia do Globoesporte.com que o Fluminense, Corinthians, Internacional e Vasco fizeram consulta ao staff do jogador, do Cuiabá. Também é monitorado pelo Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Ele foi destaque do Cuiabá, tem interesse em deixar a equipe mato-grossense, mas ele tem contrato até 2027 e uma multa de 80 milhões de reais. Os clubes não formalizaram proposta, mas se esperam ofertas antes do início de 2024. É um jogador caro. Você vê aí que a multa é alta, o Cuiabá é um clube empresa, não é clube associativo, não tem a mínima chance do Fluminense ou qualquer outra equipe brasileira chegar com pouco dinheiro lá no Dourado e tirar esse jogador que é um talento, que se destacou pelo Cuiabá nesse Campeonato Brasileiro. É um jogador jovem, seria uma aposta do Fluminense, isso aí é inegável a gente falar, seria uma aposta do Fluminense, uma boa aposta, diga-se de passagem, mas o Fluminense teria que gastar um valor considerável pelo Denilson, galera. Será que o Fluminense está disposto a gastar muito dinheiro em uma aposta? Um jogador jovem ainda, que ainda a gente pode se considerar que não se provou em alto nível? A multa é 80 milhões de reais, gente. Será que o Fluminense está disposto a pagar
Assim, o Fluminense não vai pagar nem metade disso, longe disso, né? Então, cara, é uma situação bem complicada aí, mas muitos times interessados nesse jogador. Acho que o Denilson se encaixaria muito bem nessa equipe do Fluminense para 2024, né? É um jogador rápido, dinâmico, que a gente precisava nesse meio-campo e jovem, né? Por favor, Fluminense, a gente precisa também de mais jogadores jovens para dar vitalidade nessa equipe aí. Show de bola? Então, essa é a informação do GE. O Fluminense monitora e tem o interesse, né? Fez essa consulta ao Denilson do Cuiabá, mas está disputando com grandes equipes do cenário nacional e uma equipe tradicional alemã, que é o Borussia Mönchengladbach. Beleza? Vamos para a próxima notícia aqui? Deixa eu compartilhar na tela com você, porque essa daqui, pelo amor de Deus, só pode ser piada. Eu já falo, essa é a minha opinião já de antemão, né? Só pode ser piada esse negócio aqui, né? Nada contra o jogador, né? Já foi um grande jogador, o Gil. Só que sai a informação do lance que o Fluminense, o Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco monitoram a situação do zagueiro Gil, ex-Corinthians, mas ele já tem conversas avançadas com o Santos e deve se reunir com seus empresários para definir o seu futuro. Pelo amor de Deus, Fluminense. Não retroceda. O Gil saiu do Corinthians após fim de ciclo e estava mal lá, criticado pelas suas atuações. A gente já tem o Felipe Melo na defesa, tem o Manuel que vai retornar depois de muito tempo fora, tem o David Braz com a idade avançada, vai trazer mais um zagueiro experiente, veterano, com idade avançada, para quê? Cara, não, aí eu já discordo dessa contratação, desse interesse do Fluminense. Cara, qual o sentido de trazer o Gil? A gente vai perder o Nino. A gente precisa de um líder defensivo de alto nível. O Gil já foi esse jogador. Hoje não é mais. Hoje não cabe mais o Gil, né, num campeão de Libertadores como o Fluminense e possivelmente bicampeão mundial. Cara, vamos ver aí, Fluminense. Vamos rever esse interesse aí. Claro, tem que ver também se a notícia vai se confirmar, mas é uma informação relevante, porque é um jogador que desperta interesse de vários jogadores. Tudo bem, a gente já falou aqui na Central Fluminense. Muitos jogadores vão ser especulados no Fluminense, galera. Gil é um deles. Todo mundo sabe que o Fluminense está precisando de zagueiro. Não vejo o Fluminense com espaço para o Gil. Não sei nem aonde que ele poderia agregar, porque realmente é um jogador que não está servindo nem para o Corinthians, que quase caiu, como que vai servir para o Fluminense? Mas tá aí a informação do Jornal Lance. Eu sou muito contra essa contratação, espero mesmo que nada se concretize. Acho que o Fluminense precisa, ou para trazer um cara mais de idade, tem que ser o Thiago Silva. Mas se não for o Thiago Silva, traz alguém mais jovem, né, com mais vitalidade, porque já tem muitos zagueiros experientes nessa equipe do Fluminense. Eu gostaria, né, de que o Fluminense fosse ao mercado atrás de defensores mais jovens. Trouxe o Antônio Carlos, mas o Antônio Carlos eu não considero um grande jogador. Mais jovem, tem 30 anos, mas não considero grande jogador. Eu espero que o Fluminense consiga trazer um zagueiro de um nível muito maior do que esse interesse aí pelo Gil. Essas eram as notícias. Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, comente sobre essas informações. Show de bola? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.